e da chave que não abria. Mais nada. A caixa de sapatos estava no alto do armário, coberta por uma camada de poeira que denunciava décadas de esquecimento. Laura a encontrou por acaso, numa tarde de sábado em que decidira finalmente enfrentar a tarefa de organizar a casa da mãe. Fazia 6 meses que ela havia partido, e o apartamento continuava intocado, como um museu de uma vida que já não existia mais. Sentou-se no chão do quarto, de pernas cruzadas, e abriu a caixa com cuidado. Dentro, uma coleção de coisas aparentemente sem importância. Ingressos de cinema amarelados, uma flor seca entre folhas de papel de seda, cartões postais de cidades que Laura nunca soube que a mãe havia visitado. E no fundo, enrolada num pedaço de veludo vermelho desbotado, uma chave. Não era uma chave comum. Era antiga, pesada, do tipo que se vê em filmes de época, toda trabalhada em bronze escuro, com a cabeça ornamentada em formato de flor. Laura a segurou contra a luz da janela, observando os detalhes intrincados, as pequenas imperfeições do metal que sugeriam décadas de existência. Uma ponta de cartolina caiu de dentro do veludo. A caligrafia da mãe, mais jovem, menos trêmula que nos últimos anos. Dezembro de 1993, para quando você estiver pronta. Laura sentiu o coração disparar. 1993. Ela tinha 5 anos naquela época. Fez as contas mentalmente. A chave estava ali há exatos 30 anos. 30 anos guardada, esperando. Mas esperando o quê? Passou o resto do fim de semana obcecada. Tentou a chave em todas as fechaduras da casa. Portas, gavetas, armários, a escrivaninha antiga da sala, o pequeno baú que ficava aos pés da cama, até a velha mala de viagem que ficava no depósito. Nada. A chave não servia em lugar algum. Revirou cada cômodo, cada móvel. Procurou cofres escondidos atrás de quadros, compartimentos secretos em guarda-roupas, qualquer coisa que pudesse esconder um segredo de 3 décadas. Suas mãos ficaram sujas de poeira. Suas costas doíam, mas ela não conseguia parar. Havia algo naquela chave, na forma como a mãe a havia guardado com tanto cuidado, no bilhete misterioso, que sugeria uma história maior, e Laura precisava descobrir qual. Na segunda-feira, ligou para a tia Beatriz, irmã mais nova da mãe. Tia, preciso te perguntar uma coisa. A mamãe tinha algum cofre? Alguma gaveta especial, sei lá? Algum lugar que ela guardava coisas importantes? Do outro lado da linha, um silêncio. Um silêncio longo demais para ser casual. Depois, um suspiro profundo, carregado de memórias. Você encontrou a chave. Não era uma pergunta. Você sabia? Laura sentiu uma pontada de irritação. Sabia o tempo todo e nunca me contou? Não era minha história para contar, filha. Mas agora, acho que posso. Vem aqui em casa hoje à noite. Traga a chave. A casa da tia Beatriz cheirava a café fresco e bolo de fubá, aquele cheiro de lar que sempre acalmava Laura desde criança. Elas se sentaram na varanda, cercadas por vasos de violetas e o som suave do vento nas folhas do quintal. A tia serviu 2 xícaras antes de começar a falar, suas mãos tremendo levemente. Sua mãe guardou essa chave desde 1993, isso mesmo. Mas o que ela abria, bem, não existe mais há muito tempo. Laura segurou a xícara com força, esperando. O coração batia acelerado. Em 1992, sua mãe conheceu um homem. A tia olhou para o jardim como se estivesse vendo a cena se desenrolar diante dos olhos. Ela trabalhava numa editora pequena no centro, revisando textos. Passava os dias mergulhada em palavras de outras pessoas, corrigindo vírgulas, ajustando parágrafos. Ele era fotógrafo, freelancer, aparecia lá de vez em quando para entregar material para as capas de livros. Se chamava Daniel. O nome caiu como uma pedra na água, criando ondas de reconhecimento. Laura já tinha ouvido aquele nome antes, murmurado em conversas que sua mãe interrompia quando ela entrava na sala. Sussurrado em noites de vinho, quando a mãe achava que ela já estava dormindo.
Eles se apaixonaram, continuou Beatriz, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Perdidamente. Sabe aquele tipo de amor que parece ter sido escrito, que você acha que só existe em livro, em filme, naquelas histórias que a gente conta para os outros, mas nunca acredita que vai viver? Era assim. Ela dizia que quando estava com ele, o mundo ficava em cores mais vivas, que ela finalmente tinha acordado de uma vida em preto e branco. Beatriz pausou para beber um gole de café, organizando as memórias. Ele queria viajar o mundo, fotografar histórias, pessoas, lugares esquecidos. Tinha aquele fogo, aquela urgência de viver tudo, intensamente. E sua mãe, ela queria ir junto. Você não imagina, mas ela sempre foi mais aventureira do que demonstrava. Quando jovem, sonhava em conhecer a Índia, em dormir sob as estrelas do deserto, em se perder em mercados árabes. Laura não sabia. A mãe que ela conheceu era cautelosa, metódica, avessa a riscos. Uma mulher que planejava as compras do mês, que nunca dirigia acima do limite de velocidade, que preferia chá a vinho e livros a festas. Eles fizeram planos. A tia continuou. Daniel tinha conseguido uma proposta de trabalho na Europa. Uma revista francesa queria contratá-lo por 6 meses inicialmente, com possibilidade de fixar residência. Ele pediu ela em casamento numa tarde de setembro com uma aliança simples que ele mesmo tinha desenhado. Disse que iam juntos, que depois voltavam e começavam uma vida nova, ou ficavam por lá, não importava. O importante é que estariam juntos. E daí? Laura mal conseguia respirar. Daí que sua mãe descobriu que estava grávida. De você. O mundo pareceu inclinar levemente. Laura pousou a xícara na mesinha, com medo de derrubá-la, as mãos subitamente trêmulas. Ele era meu pai? Não. Beatriz negou com a cabeça, lenta. Seu pai era o Marcos. Ela já estava com ele antes de conhecer o Daniel, mas o namoro estava morno, sem compromisso, quase acabando. Quando descobriu a gravidez, fez o teste de DNA antes mesmo de você nascer. Era do Marcos. Laura lembrava vagamente do pai, um homem gentil, meio apagado, que morreu num acidente de carro quando ela tinha 9 anos. Um homem que trabalhava com seguros, que assistia futebol aos domingos, que nunca disse "eu te amo", mas sempre estava lá. Eles nunca foram próximos, mas ele sempre fora correto, responsável. Sua mãe teve que escolher. A tia continuou, a voz carregada de uma tristeza antiga que parecia ter raízes fundas. Ela podia ir com Daniel, seguir aquele sonho, mas isso significaria criar você em outro país, longe de tudo que conhecia, sem a estabilidade que uma criança precisava. Sem avós por perto, sem raízes, sem rede de apoio. E o Marcos... Ele tinha se oferecido para assumir, para casar com ela, dar um lar estruturado para você. Ele não amava ela apaixonadamente e ela não amava ele. Mas ele era bom e estável e estava disposto a ser pai. E ela escolheu ficar. Escolheu você, Beatriz corrigiu suave, mas firme. Escolheu ser mãe antes de ser mulher apaixonada. Escolheu a segurança de uma criança ao invés da aventura de um amor incerto. Daniel partiu em dezembro de 1993, 2 dias antes do Natal. E 2 dias antes de partir, ele deu essa chave para ela. Laura olhou para a chave em sua mão, o bronze frio e pesado contra a pele, carregado agora de um significado que não tinha 5 minutos atrás. Era a chave de um estúdio que ele tinha alugado. Um espaço pequeno na Vila Madalena, num prédio antigo, com paredes de tijolo à vista e janelas enormes que deixavam entrar a luz da tarde. Era lá que ele guardava equipamentos, revelava fotos no quartinho escuro, experimentava com luz e sombra. E era lá que eles se encontravam. A tia pausou, olhando para Laura com uma mistura de carinho e tristeza. Sabe,
Se você também já enfrentou escolhas difíceis na vida, já teve que deixar algo importante para trás, deixa aqui nos comentários. Às vezes, ajuda a saber que não estamos sozinhos nessas decisões que nos transformam. Beatriz respirou fundo e continuou. Ele disse que não ia renovar o contrato do estúdio, que estava deixando tudo para trás. Mas deu a chave para ela mesmo assim. Vim com ela naquele último dia, sabe? Vi quando ele colocou a chave na mão dela. O que ele disse? Disse que aquele lugar era deles, que todas as tardes que passaram ali, conversando, sonhando, planejando o futuro, rindo, chorando, amando, tudo estava guardado naquele espaço, nas paredes que ouviram suas risadas, no chão onde dançaram sem música, na janela onde ficavam olhando a cidade enquanto o sol se punha. E que um dia, quando ela estivesse pronta, poderia abrir a porta e ser livre. Mesmo que o lugar não existisse mais fisicamente, a chave seria a lembrança de que ela teve coragem de amar assim uma vez na vida. As lágrimas desceram pelo rosto de Laura antes mesmo que ela percebesse que estava chorando. Eram lágrimas pela mãe, pelo amor que ela nunca viveu. Lágrimas por uma versão da mãe que ela nunca conheceu. Jovem, apaixonada, cheia de sonhos impossíveis. Ela nunca foi lá depois, não é? Nunca. O contrato venceu 3 meses depois. O estúdio virou uma loja de roupas vintage, depois uma cafeteria, depois ficou fechado. O prédio foi demolido 10 anos atrás para construir um desses condomínios modernos. Mas ela guardou a chave todos esses anos. Trocou de casa 2 vezes, mas a chave sempre foi junto, sempre no mesmo veludo vermelho, sempre com o mesmo bilhete. Laura ficou olhando para o objeto em suas mãos. Uma chave que não abria mais nada, que talvez nunca tivesse sido sobre abrir alguma coisa, mas sobre guardar. Ela foi feliz? Perguntou com a voz embargada. Com essa escolha? Beatriz pensou cuidadosamente antes de responder, escolhendo cada palavra. Ela teve uma vida boa. Te amou mais do que tudo neste mundo. Fez uma carreira sólida. Chegou à editora-chefe. Teve amigas incríveis. Viajou quando você cresceu. Lembra daquela viagem para a Grécia aos 60 anos? Ela foi sozinha. Ficou 1 mês inteiro. Comprou aqueles lenços coloridos, voltou bronzeada e com histórias. Teve namorados depois que seu pai morreu, alguns até sérios, mas acho que sempre carregou uma parte dela naquela chave, um pedaço de quem ela poderia ter sido. Ela se arrependeu? Acho que não é sobre arrependimento, a tia disse, pegando a mão de Laura com firmeza. É sobre entender que a gente é feito de escolhas e que cada escolha significa deixar um caminho para trás. Sua mãe escolheu o caminho que tinha você. E nunca, nenhum único dia, ela olhou para você e pensou, será que valia a pena? Porque sempre valeu. Você sempre valeu cada sonho que ela deixou de viver. Laura fechou os olhos, lembrando da mãe. Das tardes em que ela a ajudava com a lição de casa, paciente mesmo quando Laura empacava na mesma conta de matemática pela 5ª vez. Das noites em que, doente, a mãe ficava acordada ao seu lado, medindo febre, fazendo compressas frias, cantando baixinho. Das vezes em que abriu mão de coisas, um emprego melhor em outra cidade, um namorado que queria que ela se mudasse para o Rio, uma promoção que exigiria viagens constantes, sempre por causa dela, sempre escolhendo ela. O que eu faço com isso? Perguntou, segurando a chave como quem segura algo sagrado. Com essa história, com esse peso? O que você quiser, filha. Pode guardar, pode jogar fora, pode transformar em arte, em memória. Mas eu acho... Beatriz sorriu, os olhos marejados. Acho que ela deixou isso para você encontrar porque queria que você soubesse, que você conhecesse essa parte dela, a mulher que ela foi antes de ser mãe, a pessoa que amou intensamente e que foi capaz de renunciar a esse amor, e que soubesse que é possível amar alguém que você não escolheu viver e ainda assim fazer as pazes com isso,
que é possível carregar dois futuros dentro de você, o vivido e o não vivido, e honrar ambos. Laura voltou para casa com a chave no bolso, sentindo o peso dela contra a perna a cada passo. Passou os dias seguintes processando a história, olhando fotos antigas da mãe com outros olhos. Havia uma, em particular, que ela não conseguia parar de observar. A mãe, aos 20 e poucos anos, sentada num banco de praça, olhando para algo fora do quadro. O cabelo ao vento, um sorriso pequeno nos lábios, os olhos distantes. Quem tinha tirado aquela foto? Teria sido ele? Nessa foto conseguia ver agora uma tristeza suave no canto dos olhos, um sorriso que nunca era completo, como se uma parte dela estivesse sempre em outro lugar. Mas também via amor. Amor genuíno, protetor, incondicional. Via uma mulher que tinha feito uma escolha impossível e tinha vivido com ela, dia após dia, sem reclamar, sem cobrar. Uma semana depois, Laura pegou a chave e foi até um ourives no centro da cidade, uma loja antiga que seu avô costumava frequentar. Pediu para que transformassem a chave num pingente, mas preservando cada detalhe, cada imperfeição do bronze. "Tem uma história?" O ourives perguntou, velho senhor de óculos grossos e mãos manchadas de prata. "Tem", Laura disse. "Uma história de amor e sacrifício. Quando ficou pronto, colocou numa corrente de prata e passou a usar no pescoço, contra o peito, sobre o coração. As pessoas perguntavam às vezes sobre o pingente inusitado, e Laura aprendeu a contar a história. Não toda. Não os detalhes íntimos, mas o suficiente. Uma chave que sua mãe guardou a vida toda, que não abria mais nada, mas que significava tudo. E descobriu que tinha mais gente assim. Gente que carregava chaves, ou cartas, ou fotos, ou objetos pequenos que guardavam histórias grandes demais para serem esquecidas. Gente que tinha feito escolhas difíceis. Gente que tinha deixado amores para trás. Gente que tinha escolhido responsabilidade ao invés de paixão e que tinha aprendido a viver com isso. Não abria mais nada, não. Nenhuma porta, nenhuma gaveta, nenhum cofre, nenhum estúdio na Vila Madalena. Mas carregava tudo. Carregava o amor que não foi vivido, mas que existiu, intenso, verdadeiro, transformador. O sacrifício silencioso de uma mulher que escolheu o certo em vez do fácil, o seguro em vez do emocionante. A força de seguir em frente mesmo quando parte de você fica para trás. Ancorada numa tarde de dezembro, num estúdio que virou pó. E carregava também uma lição que Laura tinha demorado 30 anos para aprender. Que somos construídos não apenas pelos caminhos que escolhemos, mas também pelos que deixamos partir. E que ambos, os vividos e os não vividos, merecem ser honrados, merecem ter seu lugar na história de quem somos, porque algumas chaves não servem para abrir portas, servem para abrir corações, servem para nos lembrar que amar, às vezes, é justamente saber quando deixar ir. Que ser forte não é nunca quebrar, mas quebrar e ainda assim continuar. Que nossas mães, pais, avós, eles também foram jovens uma vez, também amaram perdidamente, também tiveram que escolher entre futuros impossíveis. E que está tudo bem carregar essas histórias. Está tudo bem honrar os amores que não vivemos, os sonhos que deixamos para trás, as versões de nós mesmos que nunca chegamos a ser. Porque no fim, somos feitos de tudo isso, do que vivemos e do que não vivemos, do que escolhemos e do que deixamos partir. E às vezes uma chave que não abre mais nada é exatamente o que precisamos para entender tudo. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também carrega suas próprias chaves, memórias, escolhas, amores guardados, compartilhe nos comentários. Às vezes, dividir essas histórias nos faz perceber que não estamos sozinhos nas escolhas impossíveis que a vida nos apresenta. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, que precisa saber que está tudo bem carregar o peso das escolhas difíceis,
Compartilhe essa história com essa pessoa.